Então, vamos lá. Falta um minutinho. Estou me apresentando aqui, não sei se todos me conhecem. Eu sou Ana Cecília de Martino, para quem ainda não me conhece, sou coordenadora aqui do Núcleo Temático de Direito Coletivo do Trabalho e sou professora, advogada, mestre. E aí nós estamos aí montando esses cursos da ESA para vocês, com o intuito de... Esses cursos são gratuitos por enquanto, né, online. E espero que vocês aproveitem bastante. Não sei se vocês assistiram os outros cursos, as outras aulas desse curso, né, de novas tecnologias do direito de trabalho. Nós tivemos aula com o professor Leonardo, com a professora Selma, que inclusive visitou o metaverso. Vamos lá, agora deu 9h em ponto. Então, vamos lá. Hoje, então, é a nossa última aula do curso de novas tecnologias do direito de trabalho, com a aula de regulação do trabalho via plataforma digital. Esse tema ele é bastante instigante e nos faz analisar se existem novas relações de trabalho ou o capitalismo que está realizando formas diferentes de explorar o trabalhador. Então, a gente tem estudado muito, tem tido muito material nesse sentido, muita pesquisa, para verificar se, na verdade, essas novas relações de trabalho, esses trabalhadores em plataforma, se eles mantêm como uma relação tradicional entre empregado e empregador, ou triangular, como o caso da terceirização, por exemplo, né, que nós temos a relação trabalhador, empregador e tomadora. Então, ou se estamos mudando esses modelos com essas novas formas, com esses novos negócios que nós estamos visitando aí, que nós estamos tendo agora. Então, hoje nós vamos falar sobre dos trabalhadores e os proprietários de plataforma, que engloba também a questão de venda e compra de trabalhos materiais ou imateriais, como o caso da Uber, da Amazon, né, do Airbnb. E se existe uma subordinação desses trabalhadores, ou se esses trabalhadores são autônomos. Se há essa subordinação direta, se há uma subordinação algorítmica, né? Então, há uma grande discussão em torno disso e vale a pena a gente estudar esse tema. Esse tema é bastante atual e bastante discutido, não só no Brasil, como no mundo também, em razão dessas transformações tecnológicas que têm impactado diretamente o mundo do trabalho. Tem sido um grande desafio para os juristas, para os próprios tribunais, para o direito do trabalho como um todo, já que há anos a gente já estava acostumado com esse modelo tradicional, bilateral, relação empregado-empregador, e posteriormente com o desafio da terceirização, né, que a gente tem a relação triangular entre empregado, empregador e tomador de serviços. Então, nós estávamos aí há anos preocupados com isso, já acostumados com isso, com essa relação, e aí, de repente, a gente vem nessa transformação tecnológica e vê uma intermediação diferente, uma plataforma envolvida, não só mais essa relação direta entre empregado e empregador, ou, né, na terceirização, que a gente tem aí a tomadora de serviços. Então, há muito tempo já se discute sobre essa preocupação da sociedade na substituição do trabalho humano, né, pela tecnologia. Essa é uma preocupação que vem de há muito tempo, o que fica cada vez mais forte na sociedade de informação. Nós estamos vendo hoje muitos trabalhos desaparecerem, a gente escuta muitas vezes isso na TV, nas reportagens, né? Quais trabalhos permanecerão, quais trabalhos estão sendo criados, então novos espaços estão surgindo, mas outros também outras funções estão deixando de existir. Essa mudança tecnológica tem alcançado todos os espaços, né, da nossa vida, na vida social, pessoal, na nossa vida de trabalho. A chegada da internet ultrapassou barreira geográfica. E não só geográfica, como cultural também. Antes, para realizar uma pesquisa, nós íamos às bibliotecas físicas, pegávamos apenas livros físicos. Hoje nós temos a informação em tempo real, conteúdo de qualidade, nem sempre, né, mas existem muitos lugares com conteúdo de qualidade na internet, e as redes sociais que passaram a permitir que nós tivéssemos contatos com pessoas de outros lugares
sem que houvesse esse contato físico, né? Sem que encontrássemos essas pessoas pessoalmente. Mas nós sabemos e nós não podemos ignorar que nem tudo são flores, pois sabemos que nem todo mundo tem acesso hoje à internet. Então, há uma separação dessas pessoas que possuem internet e as pessoas que não possuem. Há um abismo, né? Nós não podemos negar isso. Nós criamos um abismo entre esses dois mundos, porque nem todo mundo tem o acesso que hoje nós aqui, por exemplo, que estamos aqui nessa aula, temos. No auge da pandemia, por exemplo, nós vimos, quando nós precisamos nos isolar, que a tecnologia foi se desenvolvendo muito, né, mais rápido ainda. Mas, assim, muitas pessoas que ainda precisavam fazer aula ou dar aula online, e muitas crianças, nós vimos, passaram até aula no modelo virtual. Vimos alunos subindo em árvore para conseguir se conectar e não perder aula, professores atravessando rios, né, para levar materiais, muitas vezes físicos, para esses alunos que não tinham acesso à internet. Isso no Brasil, imagina no restante do mundo, né, em vários outros pontos do mundo, né, como que a gente não pode ignorar essa realidade. Mas estamos aí na era da sociedade da informação. E como nós falamos na última aula, né, não sei se vocês assistiram, mas a sociedade é um ecossistema, essa sociedade de informação é um ecossistema formado pela utilização de muitas informações. Nós temos hoje gigantescos big data, né, ou seja, um repositório enorme de dados, uma quantidade imensa que é produzida o tempo todo. Nem sempre esses dados são úteis, né? Eles podem ser dados soltos, mas a partir do momento que são linkados, se transformam em informações que podem ser úteis ou não para nós, né? Só para a gente lembrar rapidamente, a todo tempo nós produzimos dados. Dados são o quê? Informações soltas, bagunçadas, tudo é dado. Luz, sombra, som, tudo é dado. Então, os dados, eles não possuem necessariamente uma conexão um com o outro. Eu posso ter um monte de número e nada me dizer, né? Mas isso interessa para a LGPD, por exemplo? Para a LGPD, né, só para a gente entender, o que interessa são dados, mas não qualquer dado, são dados pessoais que podem identificar ou tornar identificável uma pessoa. Então, e-mail, telefone, algo que identifique uma pessoa. Então, apenas dados pessoais interessam para a LGPD, mas a produção de dados é imensa, é constante, é o tempo todo, como eu falei, luz, sombra, qualquer coisa, são dados, e aí vai depender do que interessa para nós ou não. A partir do momento que eu consigo ligar um dado no outro e fazer com que aquilo faça sentido para mim, eu passo a ter uma informação. Então, dado é o quê? É uma informação desorganizada, que pode ou não ser útil, né? E a informação é um dado conectado no outro, que eu consigo valorar e verificar e ter uma informação. Se vocês tiverem dúvida, eu passei tudo isso na última aula, mas se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, podem perguntar, tá? Fiquem totalmente à vontade. Então, essa sociedade da informação, ela foi inaugurada com a internet, que conseguiu conectar o mundo de uma forma instantânea, rápida, de difusão de informações. Antigamente, por exemplo, né, a minha mãe, para falar comigo, ela precisava, para saber onde eu estava, né, já na era aí que já havia o telefone, por exemplo, ela ligava na casa dos meus amigos e perguntava se eu estava lá. Se eu não estivesse, ela deixava recado e pedia que quando eu estivesse lá, se eu passasse por lá, que eu retornasse a ligação. Então, eu não tinha essa informação rápida como eu tenho hoje, né? A internet permitiu a ter acessos à informação instantânea. Hoje eu sei, bom dia a todos que estão entrando aí, sejam bem-vindos. Então, mas a internet, ela permitiu que eu tivesse acesso a essas informações instantâneas. Hoje eu sei onde a pessoa está exatamente no momento que eu quero. Seja por WhatsApp ou por ligação de celulares, hoje a gente pode ter essa informação de qualidade, né? Vemos novas áreas de conhecimento, as nossas mesmo, se multiplicarem, novas especialidades aparecerem, novas foram criadas, novos conhecimentos foram criados, novos modelos de negócio foram criados.
e passaram a surgir, e normalmente esses modelos são explorados aí por startups, né? Nesse modelo tem em comum, nas startups, a tecnologia em comum, né? Seja como fim ou como meio, ou seja, ou vendem a tecnologia quando tem como fim, ou vendem um serviço e utilizam a tecnologia como meio. Exemplo disso é a empresa Uber, que liga um carro, um motorista ou passageiro, e a Uber usa essa tecnologia como meio, que é a plataforma. Isso traz um novo modelo de negócio, um novo formato para a nossa sociedade. É a economia do compartilhamento. Não sei se vocês já ouviram falar, mas nós estamos hoje em um momento que o mais importante não é ter, mas sim conseguir usar os bens e serviços. Né? Então, por exemplo, nem todo mundo possui carro. Não precisamos ter um gasto, às vezes, com carro. Pagar, ser proprietário do carro, pagar IPVA, seguro, combustível, a manutenção. Para essas pessoas que entendem que o importante não é ser proprietário, mas sim poder utilizar desses objetos, desses produtos, o importante é sair do lugar A e chegar no lugar B. Então, não interessa se ela tem ou não, ela, sem necessariamente ela ter, ela consegue usufruir. Então, por exemplo, ela quer uma casa na praia. Ao invés dela ter, ela passa a acessar sites como Airbnb, por exemplo, para alugar quartos, alugar casas inteiras, né? E aí varia o modelo do que a pessoa está procurando, mas ela, ao invés de ter esse gasto, ela consegue usufruir. Então, além do que, mesmo que as pessoas que possuem carro, casa, elas podem, além de tudo, as proprietárias agora, elas podem compartilhar com outras pessoas. Então, ao invés delas ficarem deixando aquele bem disponível ali parado, elas passam a pegar esses bens, pegam esses bens e compartilham. Quando elas não estão utilizando, elas se cadastram em plataformas para ter um capital extra. Assim como o caso do imóvel, eu posso colocar, por exemplo, no Airbnb. Então, quando eu olho para esses novos modelos de negócio, eu preciso entender que todos eles têm uma pessoa física por trás. Seja como destinatário, seja como requerente, né, do serviço, desse modelo, ou seja como trabalhador. Eles estão ligados a determinado objeto. É importante sempre lembrar que esses modelos não são alimentados apenas por dinheiro. Não é apenas isso que interessa para esses novos modelos de negócio, como a gente estava acostumado. Né? O pagamento de uma tarifa, de uma corrida, de um aluguel de uma diária, não é mais só isso que interessa. Eles interessam também por dados. E podem, às vezes, ser até mais importantes do que a questão do dinheiro. Os dados hoje têm um valor muito grande. E esses modelos de negócio são alimentados também por dados, não só pelo pagamento de valores monetários. Então, em razão disso, eu preciso proteger os dados dessas pessoas que utilizam esses modelos, seja da pessoa que se cadastra para disponibilizar um bem numa plataforma, seja para a pessoa que vai utilizar esse bem, né, que vai pedir uma corrida. É preciso que esses dados sejam protegidos. Né? Então, é importante, por isso, a nova lei de proteção de dados, ela veio aí e ela precisava vir, na verdade, foi uma exigência mundial que ela ocorresse, porque muitos países não queriam negociar com o Brasil, porque não havia essa proteção de dados. Então, isso começou a ficar mais forte. Eles falavam, se não há uma proteção de dados, eu não quero negociar com esse país. E aí, por isso, lógico, não foi de repente que veio a lei, né? Tem todo aí um histórico, tem todo aí um tempo que ela de formação, de discussão dela, mas ela veio também como essa necessidade de outros países para que isso pudesse continuar essa negociação, para que o Brasil não se isolasse. Nós temos hoje mais de 150 legislações no país sobre proteção de dados. Vou subir o
chat aqui, sobre proteção de dados. Então, há essa necessidade. E para esses modelos de negócio, também existe essa necessidade, tá? E outro ponto que é importante também que a gente precisa falar desses modelos de negócio é que a gente falou sobre a economia de uso e não de propriedade, é que tem um impacto, inclusive, isso na legislação civil. Vemos hoje a importância do direito obrigacional, né, ao invés do direito real, do direito de propriedade. Vendo essa modificação nesses casos, eu diminuo a preocupação do direito de tutela da propriedade. Não estou dizendo que deixa de ter, estou dizendo que aumenta o foco no direito obrigacional. Então, nesses casos, esses modelos, nesses modelos, a propriedade fica em segundo plano e a gente passa a preocupar mais com o direito obrigacional. Então, essas plataformas, ela tem como principais elementos os dados que alimentam todo esse sistema, nessa economia de compartilhamento que estamos conversando. Temos também o algoritmo, né, que organizam esse formato de sistema, e as relações que se formam, que são guiadas por modelos de negócio e governadas por termos de uso, tá? O algoritmo, o que ele é? Ele é um cálculo matemático, uma sequência de raciocínios, instruções para se chegar, que são passados para a máquina, para se chegar a um objetivo. Então, ele conta com uma entrada de informações e uma saída, onde vem o resultado de informações dessas mediadas pelas instruções que são passadas. Então, é como se fosse uma receita de bolo. Então, nós temos os ingredientes, né? E aí, que é o input, né? São os ingredientes que são colocados, e o bolo é o resultado, o output, que é onde se quer que chegue. Nem sempre a gente chega exatamente naquele modelo. Muitas vezes acontece o enviesamento dos algoritmos, né? Que a gente falou até nas últimas aulas. Porque depende de como eles foram programados, por quem eles foram programados, tudo isso pode acontecer o enviesamento, que a gente conversou na última aula. Então, nessa relação, as plataformas digitais, elas desempenham um papel muito importante, que formalizam essas relações. E além de serem meios de comunicação, são meios de produção. No trabalho sob demanda, por exemplo, transporte, limpeza, executam-se tarefas de forma terceirizada por meio de uma plataforma, né, um ambiente virtual, que conecta trabalhador que neles estão cadastrados aos usuários, clientes que desejam a prestação de determinado serviço. Então, só para a gente entender, a economia compartilhada também é denominada de sharing economy, né, que é o quê? É um ecossistema econômico sustentável que é edificado em torno de uma divisão de recursos humanos, serviços e produtos, né? Então, nós temos o Uber, por exemplo, no transporte, o eBay no produtos, a Amazon, Airbnb, são economias compartilhadas. É focado nas pessoas, mas inclui distribuir, realizar comércio compartilhado, consumo de bens e serviços por pessoas e negócios. É uma economia de uso ao invés da economia de propriedade, né? Eu vendo várias vezes o mesmo serviço, ou o mesmo produto, não, mas o mesmo serviço. E o produto, né, aquele produto, não exatamente o mesmo, mas para vários clientes. Então, negócios são feitos entre pessoas, né? Há essa preocupação, mas existe ali essa ligação desse produto ou serviço que liga essas pessoas, o consumo colaborativo, né? É denominado assim também. A troca de experiência de serviços específicos de propriedade compartilhada, né? Podemos ter aluguel em compra coletiva, né? O modelo reduz os custos de transação, esse novo modelo de negócio, essa forma de internet. Às vezes, as pessoas que estão vendendo, elas não possuem nem os produtos ali. Os produtos estão em outros lugares com outras pessoas. E é feita essa forma de transação. Então, ela não tem ali um espaço onde ela coloca 1 milhão de produtos e deixa ali parado para quando as pessoas vão comprando. Não, a partir do momento que a pessoa solicita, ela também faz uma outra solicitação. Então, toda essa forma, toda essa conexão, essas relações novas, essas compras, né, nesses formatos diferenciados.
que vem em razão da inovação tecnológica, né? Ela é um facilitador dessas trocas comerciais com base na economia de compartilhamento. Então, a tecnologia possibilita a atividade econômica, reduzindo, então, o custo e o tempo. É difícil definir o que é o compartilhamento exatamente de bens, né? Como que é esse novo modelo. Mas tem uma autora, a Juliette Scholl, que aponta que temos a recirculação de bens, né? Que é a compra e venda de bens usados nesse modelo, o aumento do uso de bens duráveis, tá? Como o aluguel de quarto, de imóvel, né? Que não estão sendo utilizados, eles são colocados ali para que haja essa utilização enquanto não estão sendo utilizados, troca de serviços a partir do cumprimento de determinadas tarefas, né? O compartilhamento de bens produtivos. Então, todas essas atividades ocorrem por meio de plataforma, né? Que podem acontecer entre pessoas e empresas, né? É um negócio quanto à orientação da plataforma, onde microempreendedores, vamos dizer assim, operam pequenos negócios com auxílio de equipamentos digitais, certo? Então, além do share economy, que é o compartilhamento desses bens, nós temos também gig economy, que é a economia de bicos. Não sei se vocês já ouviram falar. É um trabalho alternativo, baseado em que as pessoas que têm empregos passam a ter empregos temporários ou fazem atividades de trabalho como freelance. As pessoas podem desenvolver trabalho por meio de plataforma online. Vira uma forma, como se fosse um bico. Então, a pessoa, por exemplo, ela pode trabalhar, ter um trabalho fixo, por exemplo, e ter esses bicos. Ou não, muita gente trabalha só nesse tipo de trabalho por meio de plataforma online. Né? E também nós temos o aplicativo sob demanda, que são aqueles que a demanda por determinado serviço é canalizada em um aplicativo, que são criados por startups, que colocam requisitos na seleção de pessoas, oferecem serviços por meio dessas plataformas. Então, por exemplo, no final de semana, eu posso colocar meu carro para ser utilizar como Uber, né? Ou no caso do iFood, por exemplo, a pessoa, às vezes, ela não tem um objeto, que é a comida, ela não tem, ela pega do restaurante, então, um objeto, ela, às vezes, não tem o meio de locomoção. Aí ela vai e pega, por exemplo, a bike do Itaú, né? Em São Paulo, isso é comum, né? E participa do Uber Eats. Então, às vezes, eu não tenho nem meu meio de locomoção e nem o produto que eu estou entregando. Eu só forneço ali o meu trabalho, o meu serviço, a minha força de trabalho, né? Então, essas novas atividades disponíveis para os trabalhadores são de curto prazo, intermitentes. São, a chamada economia de bico. É uma amostra das dificuldades que os trabalhadores estão tendo de subsistência, né? Que estão expostos a trabalhos com alta rotatividade e transitando em trabalhos formais e informais, né? Ou só no trabalho informal, de forma instável, como forma de sobrevivência. Então, no Brasil, tem se tornado cada vez mais forte essa instabilidade, essa insegurança e rotatividade nas atividades por parte dos trabalhadores. A economia de bico é uma espécie de trabalho informal, por meio da plataforma digital. O trabalhador, ele estaria aqui como nem microempresário, como um nanoempresário de si mesmo, né? Permanentemente disponível ali, né? Como empresário de si mesmo, né? Então, um nanoempresário disponível o tempo todo, sem qualquer garantia para se manter ali naquele trabalho, né? Há quem defenda esse tipo de relação de trabalho, tá? Não é uma questão... Não há uma unidade de pensamentos, há linhas aí completamente diferentes, há quem defenda, que dizem que essas plataformas promovem um mercado de trabalho justo, já que reduz custos de entrada, porque é barato você conseguir, você só se inscreve ali, muitas vezes você nem precisa, como eu falei, ter o produto, nem ter o meio de locomoção, você é só a força de trabalho, então reduz o custo de entrada. Para essas pessoas que defendem, diminui o impacto da discriminação, porque todos têm acesso, então qualquer pessoa pode se inscrever nessas plataformas e passar a trabalhar e ter esse valor, receber um pouco a mais aí
como uma forma de se manter. Para essas pessoas também que são favoráveis, essa forma de trabalho promove o crescimento econômico, né, inserindo cada vez mais pessoas no mercado de trabalho, e promovem uma flexibilidade de trabalho, né, dividindo empregos e tarefas. Então, essas pessoas entendem que é um ponto positivo por trazer, como se trouxesse uma igualdade para esses trabalhadores. Todos têm a mesma forma de acesso, todos é ofertada a toda e qualquer pessoa, então diminui esse impacto de discriminação entre os trabalhadores. E, por outro lado, há a narrativa de quem é contra esse modelo, né, dessas plataformas, contra as plataformas. Entendem que esse tipo de modelo perpetua a desigualdade, né, porque precariza trabalho, reduz o poder de negociação do trabalhador, né, o trabalhador não consegue negociar condições de trabalho, melhores formas de desenvolver aquela atividade, que ampliam a discriminação, sim, que concentram esse tipo de modelo em um número pequeno de empresas, né? Apenas poucas empresas conseguem fazer esse tipo de trabalho dessas plataformas. Então, eles concentram em um pequeno número de empresas esse novo modelo, criando obstáculos para o crescimento econômico, na medida em que diminuem salários, porque, ao mesmo tempo que o custo é baixo, os valores, os salários, né, para esses trabalhadores conseguirem se desenvolver, se sobreviver, também são baixos, né? E eles têm que aceitar, estar prontos ali para aceitar trabalho a qualquer momento, né? Então, eles ficam online o tempo todo, esperando que um trabalho apareça e eles possam aceitar. Então, esse modelo de economia traz numerosas empresas que incorporam plataformas de tecnologias poderosas, né? Como a Google, a Amazon, Uber, Airbnb, Facebook, né? Nós temos aí, então, traz algumas empresas que incorporam essa força, essa tecnologia que vem de uma forma poderosa nesse momento de transformação que nós estamos vivendo. E há duas características que são destacadas nesse trabalho intermediado por plataforma, né? A precarização nas condições de trabalho, né, como a disseminação de contrato de trabalho a curto prazo ou intermitente, né, a classificação desses trabalhadores como trabalhadores autônomos, sem benefícios, com redução de salários, não há um recebimento de benefícios, né? E essa flexibilização que acaba por intensificar a jornada de trabalho, porque ao mesmo tempo que a pessoa pode trabalhar a qualquer tempo, ela, em razão disso, ela fica online o tempo todo. Ela fica ali preocupada esperando para, por exemplo, aceitar uma corrida. Quem é mais rápido ali para aceitar a corrida, leva, no Uber, por exemplo, né? E outra consequência, né, outra característica desse tipo de trabalho é o monopólio que acaba se formando entre essas empresas que nós falamos, né, que tem essas tecnologias poderosas. Então, essa é outra característica que nós temos nesse formato, nesses novos negócios, né? E a redução de custos causa necessariamente, como eu falei, a diminuição de remuneração do trabalhador. A falta da regulação desse tipo de trabalho via plataforma digital aumenta o abismo entre os trabalhadores e empresas, né? Porque passam a ser demandados em qualquer horário, em qualquer lugar, já que os seus interlocutores, sejam empregadores ou clientes, né? Depende ali, por exemplo, no caso do Uber, seriam os clientes, por exemplo, eles podem mandar mensagem, fazer chamada a qualquer horário, a qualquer tempo. Então, a pessoa fica ali ligada, preocupada se vai sair, vai ter algum trabalho ali, e para ela poder aceitar e receber cada vez mais esses valores que, por si só, são baixos. Então, em razão disso, só um minuto, Karina, já conversamos sobre isso. Em razão disso, então, é muito complicado essa possibilidade de ser demandado o tempo todo, de estar alerta o tempo todo. A Karina perguntou se os digitais influencers são considerados autônomos. Então, tudo isso que a gente está falando e vai falar aqui, há uma discussão se seriam autônomos, se seriam empregados, se seriam subordinados, se seriam uma terceira classe de trabalhadores. Há uma discussão, porque não há uma regulamentação.
essa é outra questão também que nós vamos debater um pouco mais para frente. Porque, para muitos, esse modelo deveria incluir esses trabalhadores dentro do direito do trabalho. Então, teria que elastecer o que é o direito do trabalho, para qual finalidade, para quem, o que é o trabalhador, para que houvesse uma inclusão desses trabalhadores. Isso há uma corrente que entende assim. Há quem entenda que não, que eles são autônomos, que eles têm horário, eles conseguem fazer os trabalhos nós vamos conversar exatamente sobre isso, mas de uma forma bem simples, assim, no momento que eles querem, né? Então, eles ficam logados na hora que eles querem, eles podem desligar, eles podem não quero publicar hoje, não vou publicar. E outros entendem que há uma classe diferente, entendeu? Então, tudo isso ainda há um debate, como eu falei, ainda há uma discussão muito grande entre os juristas, os tribunais. Ora, a gente vê os tribunais dando vínculo de emprego, ora entendendo que não há vínculo. Então, tudo isso ainda está muito instável, né? Isso vai ter que ser discutido para ver se o conceito do direito do trabalho tem que ser elastecido e abarcar esses trabalhadores, ou se eles são realmente autônomos, né? Porque já que eles não têm uma subordinação direta, ou se eles incluem aí numa terceira classe de trabalhador, tá? Porque eles estão numa zona cinzenta entre a subordinação e ser um trabalhador autônomo, tá? E só para a gente fazer um adendo aqui, que eu falei sobre a questão de ser demandado o tempo todo, né? Que não sobre a questão do trabalhador plataforma, mas é uma decisão que eu lembrei. Nós tivemos uma decisão não faz muito tempo, uma turma do TST que condenou a Telefônica, não sei se vocês viram, por cobrar metas de um vendedor fora do horário de trabalho, né? E por meio de aplicativo, pelo WhatsApp. Então, a Telefônica cobrava metas, mandava WhatsApp em qualquer horário, durante e fora do horário de trabalho, né? E a turma reconheceu que a conduta da empresa extrapolava os limites aceitáveis no exercício do poder diretivo do empregador. Porque esses trabalhadores, eles recebiam mensagens a qualquer tempo, durante e depois do expediente, né? Mas foi interessante porque o TRT, ele manteve inicialmente a sentença, né, do primeiro grau, que registrou que o WhatsApp está cada vez mais presente na vida das pessoas, né, que a gente utiliza muito ainda, mesmo também nos ambientes corporativos. Nós temos aí grupos de trabalho, vários grupos aí com o empregador. Então, ele está cada vez mais presente, mas que o uso excessivo deve ser combatido. Mas o segundo grau, tá, que manteve a sentença, entendeu, naquele caso, que não ficou demonstrado que se o empregado não quisesse responder, ou até mesmo não quisesse ler a mensagem, que ele poderia assim proceder. Ou seja, entendeu que naquele caso não havia um abuso, tá? O fato dele mandar, porque ele poderia pegar aquela mensagem e nem ler, ou nem abrir aquele grupo de WhatsApp, aquela mensagem no WhatsApp. Então, ele recebia ali fora do horário de trabalho e falava, não estou trabalhando agora, então eu não vou nem ler. Mas nós sabemos que não é bem assim, né? Então, o ministro Agra Belmonte, ele entendeu, quando, né, esse processo chegou no terceiro, no TST, ele entendeu que havia abuso, sim. Porque se não era para responder, se ele não precisava responder essas mensagens de WhatsApp, por que mandava, né? Por que mandava fora do horário de trabalho se não precisa responder? Nós sabemos que basta receber uma mensagem ali e saber que ela está ali, isso já afeta. Você vai falar assim, não vou ler. Aí fica, nossa, o que será? Será que aconteceu alguma coisa? Será que é urgente? Será que não é? Né? Então, nós vemos que o trabalho a qualquer horário, né, esse poder de ser dado a qualquer tempo, traz problemas ao trabalhador, né? Imagine esse trabalho por plataforma, então, que a pessoa é chamada a qualquer tempo, né? Ela fica ali online, ligada a todo tempo, que ela pode ser demandada a qualquer tempo, né? Eles precisam ficar online para conseguir ter acesso às suas tarefas ofertadas, né? No Uber, por exemplo, leva a corrida quem der a resposta mais rápido. Há situações em que a tecnologia, né, ela altera a dinâmica das relações de trabalho. O que demonstra muito bem isso é a mudança que o celular trouxe nas nossas vidas, na nossa relação, né? Ainda mais agora, com 5G, cada vez mais rápido, cada vez mais informações chegando, esse acesso à informação, essa quantidade de informações o tempo todo. As pessoas estão conectadas por grande parte de seus dias
com esses aparelhos, né? E grande parte das interações sociais ocorrem por meio desses aparelhos. As novas tecnologias, elas organizam o trabalho de uma forma que nunca foi vista antes, né? As plataformas são utilizadas para acessar grupos de trabalhadores em escala gigantesca, né? Nós falamos na última aula que tivemos trabalhadores que estão sendo apresentados no formato de perfil padronizado, né? E terceiros podem examinar esses trabalhadores, essas performances, por meio da análise de avaliações de atividades pretéritas. Então, o que permite ali um julgamento. Então, quantas vezes você quer saber de uma empresa ou de um produto, você vai lá e verifica no Google ou no Facebook quantas estrelas tem, quantas pessoas responderam, quantas pessoas qualificaram aquele produto. Ah, não teve nenhuma qualificação. Você fala, opa, esse aqui teve 15 mil e está no número 5, está em 4,8. Você fala, esse aqui é o melhor esse, mais confiável. Então, as pessoas estão sendo qualificadas e padronizadas por meio dessas avaliações de terceiros. E não há qualquer previsão quanto à disponibilidade do trabalho, porque esses trabalhadores eles ficam ali, né, disponíveis e necessariamente sendo julgados ali o tempo todo. E a maior parte dessas novas formas de trabalho se desenvolve a partir dessas relações contratuais triangulares, trabalhadores, empresas, indivíduos e a plataforma, né, que está intermediando aí esse trabalho. Então, em outras palavras, são ambientes que possibilitam negócios online, facilitando a interação e a conexão entre, pelo menos, ali dois grupos diferentes, né, a parte interessada, fornecedores de serviços, e os consumidores, né, os requerentes, as pessoas que vão utilizar aqueles serviços e produtos, né. E há uma grande discussão se esse trabalhador seria autônomo ou subordinado, que é o que a gente estava falando lá, que a Karina observou, né. Muitos entendem que esse trabalhador, ele é autônomo, né, porque não há um controle direto desses trabalhadores. Eles podem, quem entende que é um trabalhador autônomo, né, defende que eles podem escolher se querem ou não trabalhar, né, se querem ou não aquele horário de trabalho. Há quem entenda que são, então, autônomos em razão dessa escolha. Se eu não quiser trabalhar, eu fico offline. Se eu não quiser, naquele momento, esse fim de semana eu não vou trabalhar. Eu não ligo o aplicativo, né, eu não vejo isso. Não preciso me preocupar com isso. Mas há quem entenda que esses trabalhadores são subordinados, né? Porque ainda que não haja uma subordinação direta, como há uso de códigos e computadores para identificar essas relações de trabalho, há um chamado gerenciamento algorítmico. Porque, na verdade, quando esses trabalhadores, eles não têm uma liberdade total uma liberdade de negociação. Ok, eles podem ficar offline, podem não trabalhar, isso é verdade, né? Mas, assim, a pessoa que precisa daquele trabalho para sobreviver, será que é uma escolha isso? Ficar offline, não trabalhar, é uma escolha isso? Né? A partir do momento que ela precisa desse trabalho para sobreviver, desse valor para sobreviver, ela não consegue, ela tem escolha. Isso é uma opção do trabalhador? Essa é uma questão que se coloca, né? Que não há uma neutralidade, uma imparcialidade, né, nesse tipo de trabalho. E também não há no gerenciamento de informações, porque desconsidera esse ambiente que existe, né, em que ele está inserido. Vai além dessa capacidade do ser humano. Como se fosse guiado pela mão invisível do algoritmo, né? Por quê? Porque as decisões são aleatórias, não é transparente. Esse tipo de trabalho, ele não é transparente, como nós falamos na outra aula. Existem algumas... ele leva algumas informações antes informações que às vezes nós não disponibilizamos. Por exemplo, o Facebook, ele consegue captar, você estando online ou offline, ele vai captando essas informações do que você gosta, do que você curte, então existe que eles chamam de mão invisível do algoritmo, né? Já que essas tomadas de decisões,
não são aleatórias, não é uma questão totalmente transparente, sem influência, né? E os papéis que antes eram assumidos por supervisores em trabalhos, hoje são assumidos por códigos, né? Então, há uma falta, há uma discussão sobre isso, nessa questão de transparência. Nós não sabemos exatamente como estão sendo feitos, né? O que tem sido feito, como tem sido feito pelos algoritmos. Nós não sabemos exatamente como eles agem, nem as próprias pessoas que programam ele, porque muitas vezes eles são programados para uma determinada atividade, então são alimentados o tempo todo a máquina, né, para que ela faça aquela produção através do algoritmo. E depois pode acontecer, como a gente viu nas outras aulas, que ele não reconheça, por exemplo, uma pessoa negra, porque ele foi alimentado, aquele sistema foi programado apenas por pessoas brancas. Então, há o enviesamento do algoritmo. Então, isso não é bastante complicado, porque não é totalmente transparente essa relação, né? Analisar e decidir questões sobre atividade individualmente realizada pelo trabalhador permite esse controle do trabalhador, né? Ele ocorre a partir do momento que o trabalhador se registra na plataforma e preenche diversas informações e documentos que são enviados antes mesmo de ativar a conta. Então, há um controle, não é livre, não é assim, a gente não consegue visualizar isso, né? Nós não conseguimos ver toda essa questão justamente pela falta de transparência e o que se discute em razão da utilização dos algoritmos, né? Vocês se lembram da última aula que a gente falou que, embora treinado, então, esses programas, eles dependem desses outros fatores, né? Como eles podem não reconhecer pessoas, né? Depende por quem eles foram treinados, né? Como o caso da Amazon, né? Aquele famoso caso que a gente conversou, que com o objetivo de controlar a produtividade dos trabalhadores, né? Foram incorporadas tecnologias e conseguiu informações sobre, né? Para conseguir informações dos trabalhadores, né? Para conseguir fazer uma triagem sobre esses dados e escolher os melhores trabalhadores para determinadas vagas. Foi utilizado um programa, né, que fazia um sistema de pontuação desses candidatos, e esse programa que a empresa utilizou, a Amazon utilizou, se baseava em arquivos com perfis de candidatos a empregos nos últimos 10 anos. E a maioria desses trabalhadores nessa área que se procurava, né, para preencher aquelas vagas, eram homens. E naquela época, nesse período de 10 anos, como eram homens, a maioria, ele passou a não reconhecer mulheres. Então, ele entendia que, para esse tipo de vaga, o melhor seriam homens. Não que isso tivesse sido programado, realizado pelos programadores, certo? Mas houve esse enviesamento. Ele começou a reconhecer que apenas pessoas, a partir do momento que preenchesse para aquela vaga como sexo feminino, ele entendia que aquilo não era interessante para aquela vaga. Né? A inteligência artificial entendeu que era preferíveis homens para a vaga, discriminando mulheres, entendendo que eles eram melhores porque era feito nessa seleção de 10 anos para trás, nesse perfil, nessa programação, utilizando essa base de dados. Então, é muito interessante a gente verificar isso, que, na verdade, não há uma transparência como deveria haver numa relação, uma relação qualquer, né, de negócio, uma relação jurídica qualquer. Não há essa transparência, né? Há um controle e há plataformas que realizam recomendações dos trabalhadores mais bem avaliados, né? Nós vemos isso, assim como produtos, assim como que são melhores avaliados, aparecem para a gente. Esse sistema de ranking, né, desses trabalhadores desempenha um papel central no controle desses trabalhadores. Isso é importante avaliar, o intuito de controlar de uma forma invisível a força de trabalho, né? Executa aí e entrega as tarefas solicitadas sem tanta transparência. Então, isso é muito discutível, porque que autonomia é essa? O trabalhador autônomo, é lógico que o trabalhador autônomo, ele também tem que seguir regras, é lógico que a partir do momento que você contrata uma pessoa, por exemplo, eu estou aqui dando aula, embora autônoma, eu tenho horário para cumprir, por isso que a gente tem que tomar sempre cuidado.
Eu tenho um horário, eu tinha que estar aqui antes das 9 horas, né? Para entrar às 9, né? Isso é o que eu coloco para mim. Então, eu tenho que estar, eu tenho que dar, não é toda a escolha livre. Eu tenho que ter, existem regras. Mas eu posso falar que eu não quero, eu não aceito e não quero trabalhar e não trabalho, não faço essas aulas. Isso pode acontecer. Eu tenho essa autonomia, eu sou um trabalhador autônomo, né? Então, esse problema, quando é realizado dessa forma, sem clareza, sem transparência, como é no caso, eles passam o valor da corrida, é que eles não têm valor de negociação. Não há poder de negociação dos trabalhadores com essas plataformas, né? Ele tem que, é aquilo ali, ele tem que aceitar ou não, né? Eu posso virar para ela e falar, olha, eu não aceito assim, eu não quero assim, esse horário de manhã para mim não dá, pode ser à noite, posso fazer à tarde. Isso é possível quando a gente faz. Então, eu sou autônomo, mas é lógico, eu tenho que seguir regras, não é porque eu sou autônomo que eu posso ver a hora que eu quero e do jeito que eu quiser, certo? Mas aí, nesse caso das plataformas, os trabalhadores, eles não sabem com que regras eles estão lidando. Ele é gerenciado, às vezes, por meio de incentivo e sanções que eles recebem para as melhores atividades, né? Mais atrativas. Então, quem tem quem é melhor qualificado, tem acesso a melhores atividades mais atrativas, com valores melhores. Então, aqueles que possuem essas avaliações e quem tem nota ruim pode sofrer punição. E pode chegar até uma exclusão da própria plataforma. O trabalhador pode ser excluído da plataforma. Não sei se vocês viram há pouco tempo o caso do Yuri, que era um entregador do iFood. Ele morreu fazendo entrega. E 11 dias depois, sua conta foi desativada pelo iFood por má conduta. Porque ele não respondia há 11 dias. Ele tinha morrido há 11 dias trabalhando, né? Foi enviada uma mensagem a esse entregador 11 dias depois da sua morte, que ele teve um acidente durante a entrega. E ele foi desativado por má conduta. Então, eles são punidos há essa punição pelo próprio algoritmo. Entendeu? Não há uma avaliação transparente, real. Peraí, o que aconteceu com esse trabalhador? Né? Por que esse trabalhador não está mais fazendo a atividade dele? Então, é um sistema obscuro, a gente não pode negar isso. Normalmente, essas regras para os trabalhadores alcançarem esses status mais altos não são muito transparentes e as justificativas das sanções podem aparecer de uma forma arbitrária, muitas vezes sem aviso prévio. Então, antes de você, por exemplo, levar uma advertência, como no caso do Yuri, ele não veio o primeiro dia, uma advertência. Sem aviso prévio, você foi cortado, tchau, por má conduta. Na verdade, o menino tinha falecido. Então, quando os trabalhadores pretendem trabalhar para essas determinadas empresas e se registrarem nessas plataformas, eles aderem ao quê? A um contrato padrão, sem possibilidade de qualquer discussão. Normalmente, as normas vinculam e restringem a responsabilidade da empresa. Então, são colocações que são impostas pela plataforma, normalmente expressando consentimento ao clicar ali no botão de aceite. Você vai entrando, vai fazendo cadastro e vai, ok, aceito. Você não sabe assim, o valor da corrida. Não, isso vai depender do horário da corrida. Né? Tem horários que a gente pede a corrida que ela sai mais barata. Tem horários que, dependendo, né, no horário ali de rush, que saem mais caras. As mesmas corridas para os mesmos lugares. Então, são colocações impostas pelas plataformas que, normalmente, expressando consentimento ao clicar no botão de aceite, ele não tem qualquer opção. Quer, não quer, fica fora do mercado de trabalho. Então, é preciso levar em consideração que não há uma autonomia real, né? Embora ele possa escolher o horário, eu vou trabalhar nesse horário ou não, não é uma autonomia real, né? As empresas nem chamam os trabalhadores dessa forma, eles chamam de parceiros, né? Para os trabalhadores serem considerados, já que eles são considerados, classificados para essas empresas como trabalhadores autônomos, ao invés de empregados, né? Para justamente sair da proteção seletista. Em muitos casos, o valor que o trabalhador alcança em um mês não chega nem a um salário mínimo.
Nós estamos falando aí de trabalhador que faz só esse tipo de trabalho. Não estou falando desse trabalhador que, vou pegar esse fim de semana e vou trabalhar dessa forma, entendeu? Às vezes eles não alcançam o salário mínimo. Então, essa mão de obra em escala, com baixo custo, essas novas formas de trabalho, avançam no processo de transferência de responsabilidade. A responsabilidade é transferida totalmente para o trabalhador, retirada da empresa e passada totalmente para o trabalhador. Então, como exemplo, nós temos aqueles trabalhadores que entregam documentos, levam e buscam os motofrentistas, sabe quais são? Antes, né, lá atrás, eles eram contratados diretamente pelas empresas. Posteriormente, eles passaram a ser contratados por empresas terceirizadas. E hoje, ao uso de plataformas, né? Eles têm essa realização dessas atividades, são por meio dessas plataformas. A gente contrata pelo próprio aplicativo e pede que eles venham pegar o documento e levar para determinado lugar, assim como fazem com a questão de levar as pessoas, né, como a questão do Uber. E a justificativa utilizada para essa terceirização, que esse baixo custo, ele inclui aí o valor que ele vai receber, né? Por isso que é baixo custo, ele também recebe um valor de baixo custo. E é engraçado porque a gente tem sempre que ficar atento, tomar cuidado, porque na terceirização que nós estamos acostumados, por exemplo, nós temos um serviço ali especializado, nós estamos contratando um serviço especializado. Não quero me preocupar, quero focar no meu principal, no meu trabalho principal, na minha atividade principal, e coloco a atividade periférica para empresa especializada. O que não é, que é periférico para mim, é principal para terceirizada. Mas quando a gente percebe que esse trabalho nessa terceirização que nós estamos acostumados, passado para trabalhadores especializados, na questão da plataforma, não. Normalmente são trabalhadores amadores, em razão dessa baixa remuneração e insegurança desses trabalhadores, já que é um grande medo, um grande medo aí, por parte desses trabalhadores, da perda de emprego, das tarefas que são exigidas, né, que exigem essa baixa qualificação. Quando, por exemplo, uma coisa que a gente tem que ficar atento é a questão, por exemplo, na terceirização que nós estamos acostumados, não estou falando da plataforma, quando a gente tem a ideia de vou terceirizar esse serviço aqui de limpeza, porque para ficar mais barato, alguma coisa de errado tem que acender um alerta, no mínimo, né? Porque se eu estou colocando mais um player nessa relação, mais uma pessoa, uma empresa que vai receber por isso, obviamente, e esse trabalho é especializado, ou seja, né, teve que ter um investimento maior nesse trabalho, quando eu terceirizo, pela lógica, ele fica mais caro o trabalho e não mais barato, né? E o que se faz muito hoje eu quero pagar baixo, então eu vou terceirizar. Então isso tem que ser tomado muito cuidado. São coisas que são pontos que atendem, que devem ser o alerta deve ser ligado quando esse tipo de coisa acontece, tá? Então essas novas formas de trabalho, em relação ao acesso à mão de obra, né, foram verificados muitos riscos para essas pessoas, para esses trabalhos em plataformas. Aqui voltando para o trabalho em plataforma, para essas novas formas de trabalho, tá? Isso só um parênteses. Muitos riscos, como a insegurança no trabalho, esse medo que os trabalhadores sentem o tempo todo de ser substituído ou dispensado, né, seja por essa questão do algoritmo, de terem qualificações baixas, notas baixas. A discriminação, já que a empresa, ela conecta não só o país, mas o mundo, ela conecta o mundo, por exemplo, na venda de mercadorias. E às vezes acontece a discriminação em valores, por exemplo, que se paga, já que a plataforma conecta esse trabalhador no mundo, e o sistema tende a considerar que o trabalhador dos países de baixa renda, eles são inferiores, e por isso o valor da remuneração deles vai ser mais baixa. Então, há toda essa preocupação, verifica que há uma discriminação, pode acontecer essa discriminação, né, pelo próprio algoritmo, porque ele reconhece, aqui o valor é alto, aqui nesse local o valor é mais baixo, então paga-se menos. Outro problema que esses trabalhadores enfrentam é o problema do isolamento social. Excesso de trabalho,
já que para se manter, muitos trabalhadores desempenham muitas horas de trabalho, né? A falta de delimitação de trabalho, de descanso, é muito complicado, né? Aumenta a ansiedade, nós temos estresse, dificulta essa questão da vida social, porque nós precisamos discutir esses novos modelos. Esse trabalho não nos permite ter uma desconexão, né? A pessoa fica o tempo todo conectada. Vocês se lembram do caso daquele do ex-BBB que pegou um carro por aplicativo e sofreu um acidente seríssimo? Não sei o conteúdo do inquérito, se já virou processo, enfim, mas naquele momento o motorista disse que dormiu porque ele estava muito cansado em razão do excesso de trabalho. Não estou querendo falar o que aconteceu com aquele trabalhador, tá? Eu estou só trazendo a informação, não estou dizendo se estava certo, se estava errado, se devia ter... Não é isso, pelo amor de Deus. Lógico, a questão é, por que ele estava trabalhando tanto? Né? Por que isso? Então, aí você vai passar a responsabilidade também só para o motorista, né? Estou falando no modo geral, não no caso daquele caso, né, em tela, naquele caso do BBB. Mas a responsabilidade é só dele, né? Nós não temos como avaliar de pronto quantas pessoas adoecem por exaustão. Houve um tempo que se falava muito dos trabalhadores de cana-de-açúcar, que eles recebiam por hora trabalhada e muitos morriam de exaustão, né? Vou contar uma coisa aqui, é complicado, porque a gente não sabe a situação que leva aquela pessoa a fazer isso, porque às vezes a gente pensa assim, mas essa pessoa deveria ter parado de trabalhar, essa pessoa não deveria estar ficando trabalhando tanto assim, né? Mas às vezes a gente nem percebe que a gente está fazendo isso, né? Teve uma época, por exemplo, que eu estudava para concurso público e eu trabalhava, eu não tinha limite. Eu estudava loucamente, assim, muito, muito. Eu me lembro até uma vez que um colega no fim do ano me falou assim, vou parar agora, Ana, porque no fim do ano eu vou descansar. Eu pensei, nossa, como que ele quer passar assim? Olha isso, né? E aí eu estudando, trabalhando, não tinha limite, eu ficava horas, muitas horas conectada não é estudando ali. Eu fui estudando, trabalhando, assim, não tinha. Chegou uma hora que eu comecei a não prestar atenção naquilo que eu estava estudando. Eu não conseguia memorizar, né? E aquilo foi me dando um desespero. Eu comecei a pensar, nossa, acho que eu não estou estudando o suficiente. Não estou conseguindo estudar. E aí eu comecei, no fim do ano, pegar perguntas de segunda fase e responder, e tentar responder. E não ia, para treinar. E aquilo não ia, minha cabeça não ia. Eu fui forçando, não percebi. Eu cheguei num pico de estresse que eu adoeci. É até estranho falar, é complicado, porque é difícil explicar para a pessoa o que eu senti. Mas o que eu consigo falar eu fiquei 3 meses sem pensar. Sabe? Eu não conseguia raciocinar. Eu entrei num negócio tão horrível, né? E aí você vai me falar assim, nossa, mas peraí, por que você não parou de estudar? Eu não consegui perceber que isso estava acontecendo. Só depois que isso aconteceu comigo, que eu olhei para trás, por isso que eu não conseguia, né, memorizar. Porque eu já estava numa estafa de tamanho gigante. Então, é difícil você conseguir, você jogar a responsabilidade para essa pessoa. Mas por que você não parou de trabalhar? Mas por que você não fica offline? Por que você não saiu? Né? Então, assim, eu acho muito complicado isso, porque a pessoa, ela quer chegar naquele objetivo, por exemplo, ela tem filhos, ela precisa do dinheiro para conseguir se manter, e ela não consegue perceber como aquilo está fazendo mal para ela, aquele trabalho, como aquela quantidade de horas está fazendo mal, e ela vai, porque o objetivo dela é conseguir manter a família dela, assim como era o meu, eu queria passar porque queria passar. Então, eu fui sem qualquer limite, não tinha limite. Né? Eu estudava 10, 12 horas, era uma loucura entre trabalho e estudo. E como o meu trabalho era meio que dentro do meu estudo, porque eu trabalhava para a escola que prestava concurso, para aulas, né? Dava aula para concurso, então aquilo era uma coisa só para mim. Minha casa virou uma coisa só, eu morava, né, sozinha em São Paulo, e aquilo virou uma coisa só. Então eu não tinha limite. E essas pessoas, às vezes, não tem porquê, porque elas focam, elas precisam sobreviver. Então, a gente tem que analisar isso, entendeu? Não dá para a gente falar simplesmente assim, ele é autônomo, ele escolhe o horário. Eu não conseguia nem pensar em escolher o horário. Aquilo vira uma obsessão, porque você quer o quê? Passar, porque você quer ter comida, porque você quer conseguir dar comida para o seu filho. Então, tudo isso tem que ser avaliado, tá, gente? Por isso que a gente tem que... São coisas que a gente tem que levar em consideração, né?
Então, é complicado esperar que o trabalhador, por si só, que precisa sobreviver, fala, vou trabalhar X horas por dia, sendo que muitas vezes o valor pago por aquela hora, por aquela corrida, é ínfimo, né? Então, é lógico que ele queria ter o tempo de descanso, ter 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de descanso, é lógico. Mas trabalhadores não têm condições mínimas, garantias mínimas de trabalho, né? E o que está sendo disseminado nesse tipo de trabalho por aplicativo? Muitas vezes, ainda, além de tudo, há a quarteirização. Porque quando a gente fala sobre reputação dos trabalhadores, né, que a reputação é tão importante para esses trabalhadores, né, que são levados em razão dessas avaliações que são repassadas, as tarefas, né, para esses trabalhadores, eles passam a quarteirizar para conseguir manter esse valor, essa qualificação alta, e serem o tempo todo indicados, e receberem melhores propostas. Então, a quarteirização também é algo que está acontecendo muito nessa nova relação, nesses novos modelos de negócio, nessas novas relações de trabalho, né? Então, ainda que temos muitos benefícios trazidos pela tecnologia, né, como até a gente falou nas outras aulas, a tecnologia pode acelerar esse movimento de busca de locais que possuem menor proteção trabalhista, né? Às vezes a gente vai comprar determinado produto, aí a gente vê a indicação de produtos de valores bem baixos de determinado país, né? Aí você verifica também essa proteção mais baixa trabalhista nesses locais, né? Até para que ele saia mais barato, né? Levam ao enfraquecimento, tudo isso, do direito do trabalho, dos direitos dos trabalhadores. Como nós falamos, os trabalhadores, eles são, pelas empresas, classificados como autônomos, né? E entendendo que há uma liberdade nessa jornada de trabalho e que não há necessidade de fazer uma quantidade de horas, né, por dia. Então, embora não se possa mais ficar parados por muitos dias, como aconteceu com o Yuri, né, que morreu, porque depois de 11 dias ele foi desconectado, né, já tinha até falecido, por má conduta, ele não pode, então, ficar parado por muitos dias, ele não é obrigado a trabalhar em determinado horário. Então, para essas pessoas, né, que olham tudo isso dessa forma, ele tem essa disponibilidade, essa flexibilidade. Então, via de regra, os trabalhadores, eles ficam disponíveis, na verdade, para a execução de tarefa, conforme os seus compromissos, né? Muitas plataformas, a partir do momento que o trabalhador se conecta na plataforma, ela busca influenciar a conduta dele, né? Para que ele realize aquela atividade. É como quando a gente acessa as redes sociais, os produtos são oferecidos para nós, né? Para que nós compramos, para nós comprarmos. Então, há uma indução. E assim, da mesma forma, nesse formato, nessas plataformas, também acontece isso. Você é livre para aceitar ou não, mas olha aqui, ó. Olha, são formas, né, que são feitas, mostradas ao trabalhador, assim como a gente compra, às vezes, coisas que a gente nem precisa. Da mesma forma, são feitas essas atividades, são mostradas essas atividades aos trabalhadores, né? E as empresas proprietárias de plataforma usam, então, gerenciamento algoritmo, né? Que dependem, muitas vezes, diretamente do consumidor, porque solicitam que o cliente avalie com notas os serviços que foram prestados, né? Então, essa avaliação, ela pode ser utilizada tanto para que o cliente tenha mais opção, mas também há empresas que usam para manter ou não o trabalhador naquela plataforma, né? Que são as dispensas por algoritmos, que foi o caso do Yuri, por exemplo. Né? O algoritmo considerou que ele estava com uma conduta, porque ele não estava trabalhando, e houve uma dispensa. Então, desconectou aquele trabalhador. Então, essa avaliação é utilizada tanto para que o cliente tenha mais opções, melhores opções, mas também são utilizadas para manter ou não os trabalhadores na plataforma, né? O problema é que o requerente não precisa justificar essa nota, né, que ele dá. Então, às vezes, o fato dele não ter gostado muito, ou ele não precisa colocar o motivo. Eu lembro uma vez que eu vi uma nota baixa no Airbnb, nunca mais esqueci disso, porque de acordo com a pessoa que qualificou, ela justificou
que a grama estava um pouco alta, não muito rente, né? Então, colocou uma nota baixa naquele imóvel, nem lembro onde que eu estava olhando, mas era naquele imóvel colocou isso, que a grama estava muito, pouco alta, não muito rente. E deu uma nota baixa para aquele imóvel em razão disso. Só que o problema, eu olhei aquilo e falei, nossa, por causa disso, né? Eu pensei. Mas imagina que esse problema, às vezes, a pessoa não precisa colocar. Ela pode estar só na cabeça daquela pessoa, a motivação daquela pessoa que deu aquela nota baixa. Então, eu olho aquela estrela 1, por exemplo, e falo assim, eu não vou para esse lugar. Nem sei o motivo. Não sei que é porque a grama não está muito rente. Então, eu olho aquele motivo e falo assim, nossa, eu não vou para esse lugar de nota baixa. Né? Então, eles são qualificados sempre sem necessidade de ter qualquer justificativa. E pode ocorrer, de repente, por causa de uma discriminação racial, uma nota baixa, né? Não gostei da corrida. E, de repente, é porque eu realizei ali uma discriminação racial, uma discriminação de gênero, né? E eu não sei, e a pessoa que está olhando aquela qualificação, ela não sabe por que aquela nota foi baixa. Ela só tem acesso àquela nota sem qualquer justificativa. E o mesmo no caso dos trabalhadores, né? O aumento dessa precarização faz crescer, às vezes, essas desigualdades. Muitos defendem que deve haver, então, uma regulação do trabalho de plataforma digital, né? Que não deve ser utilizado o modelo tradicional do CLT, né? Porque não caberia nesse modelo tradicional, precisaria elastecer para que houvesse, para que se encaixasse esse novo modelo, se quisesse incluí-lo na CLT, né? Que não se encaixaria no princípio da proteção, que está ligado aí diretamente aí na questão na relação de ser do direito do trabalho, né? Então, um trabalhador, por entender que ele tem jornada flexível, não se encaixaria, né? Mas há quem entenda também que não é possível modificar porque se você, às vezes, muita proteção também desprotege o trabalhador. Nós vimos, é uma coisa que eu vi até, essa questão de pessoas que podem agora, de mulheres que têm filhos pequenos, né, bebês, tem opção por trabalhar em home office. Às vezes, as pessoas deixam de contratar, infelizmente, por isso. Então, são as proteções que às vezes desprotegem. Não vou contratar mulher porque elas podem engravidar. E aí vão ter problema com o filho, e aí você precisa levar o filho no médico e tudo isso. Então, são proteções que às vezes a gente fica preocupado, né? A forma que elas são feitas. Então, há essa preocupação se esses trabalhadores caberiam nesse modelo da CLT ou não, né? Então, há quem entenda que não é possível modificar, que teria que admitir autorização, essa alteração, que admitir essa alteração, colocar esses trabalhadores dentro da CLT, iria desprotegê-los, né? Trazer esse problema, porque daí o quê? As pessoas não iam querer, então, contratar esse tipo de esses formatos de trabalho, essas relações, não estabelecer essas relações, né? Embora existam mudanças, né, nessa dinâmica da relação de trabalho, o trabalhador, ele permanece vulnerável. Nós vimos que eles permanecem vulneráveis. Então, não é uma questão de... Eles podem não ser diretamente subordinados, mas eles são, com certeza, dependentes, né? Eles não podem ficar desprotegidos. Da forma que estão sendo feitos, né? Embora diferentes das formas tradicionais de empregado e empregador, eles estão numa zona cinzenta entre subordinação e autonomia, né? Não sei se vocês já ouviram falar do trabalhador parasubordinado. São trabalhadores que estão nessa zona cinzenta. Muitos países possuem legislações próprias para esses trabalhadores que estão nesse limbo. Para os trabalhadores que eles não se encaixam como empregados, não são autônomos, eles são trabalhadores dependentes. Então, esses trabalhadores que nós estamos vendo hoje, eles não podem ficar sem qualquer condição sem condições mínimas de trabalho, sem uma regulamentação, pelo menos. É preciso avaliar se eles vão ser incluídos na CLT, se eles vão ser considerados uma outra classe de trabalhadores, né? Não podemos aí desconsiderar que a tecnologia e o sistema de avaliação permite que esses trabalhadores sejam monitorados. Eles não são autônomos de uma forma ampla, como é considerado trabalho autônomo.
eles são monitorados, são supervisionados, eles têm padrões de condutas impostos pelos aplicativos, pelas plataformas, né? Então, há uma dependência econômica, há uma dependência desses trabalhadores, né? Tem um autor, ele chama Khalil, que identificou que quanto mais trabalhadores são dependentes dessas plataformas, mais eles trabalham para conseguir o mínimo de sobreviver e eles aceitam qualquer condição. Não é uma coincidência que as plataformas que oferecem serviço sob demanda tenham crescido assim tanto nos últimos 10 anos, né? Tirando essa parte da pandemia. A crise financeira ajudou que tudo isso crescesse, que aumentasse esse número de trabalho, de relações por essas plataformas. Não é à toa, né? Que está crescendo dessa forma, né? E há decisões dos tribunais que constantemente negam o vínculo de emprego para os trabalhadores do Uber, do iFood, né, para esses trabalhadores de plataforma. Ficam demonstrado que ele não tem, ainda que fica demonstrado que eles não têm autonomia, que eles são escolhidos por processos seletivos, que há um processo seletivo quando você vai entrar para se cadastrar, né, uma seleção, né, para quando você vai se cadastrar, e eles recebem valores, esses trabalhadores, que são definidos pelas próprias plataformas. Não há uma negociação. Mas, muitas vezes, não se reconhece o vínculo, entendem que eles são prestados de forma autônoma, porque eles possuem a flexibilidade de horário e podem ficar online ou offline a hora que quiserem, né? Muitas vezes essas decisões entendem que é prestado de forma autônoma, que não há subordinação jurídica entre o aplicativo e o trabalhador. Mais recentemente, nós tivemos uma decisão do TST, né, da terceira turma, que reconheceu a relação de emprego entre o motorista do Uber, o motorista e a Uber, né? Nesse julgamento, os ministros entenderam que havia elemento necessário para enquadrar esse trabalhador como um empregado, tá? Eles entenderam que, acho que foi até a relatoria era do ministro Godinho, que eles eram fiscalizados permanentemente por algoritmos, né? Que há essa fiscalização, há esse controle, né? É definida por uma sequência lógica finita, né? Definida ali por instruções que são passadas por meio desses aplicativos. Tem que ter uma conduta. Nós vimos o caso do Yuri. Ele não pode ficar 11 dias, ele pode tirar férias. Ponhamos, ele não poderia tirar férias, né? Ele ficou 11 dias porque ele tinha falecido e ele foi o quê? Desconectado. Ele foi dispensado por má conduta. Então, há uma supervisão, né, por parte desses aplicativos, por esse formato, por esse novo modelo de negócio, né? Tem decisões anteriores entre modelos da Uber, por exemplo, que eles entendiam que não há subordinação ao trabalhador, porque eles entendem que há essa flexibilidade no horário, né? Mas eu tenho filho para criar, tenho aluguel para pagar, eu preciso comer, alimentar, o valor da hora é extremamente baixo. Eu vou ficar offline por opção? Ou vou ficar online por não ter opção? Né? Eu preciso me manter. Então, tem que ser avaliado isso. Ah, mas aí a culpa não é da empresa. Os valores são repassados, então não tem negociação de valor. Eles são fixados pela própria empresa. E não com o trabalhador, não há uma negociação, né? E a CLT, ela traz requisitos, né, para a relação de emprego, para a prestação de trabalho, para pessoa humana, pessoalidade, a gente conhece já, onerosidade, não eventualidade, subordinação. O professor Ricardo Calcini tem uma matéria dele no Conjur. Aliás, o professor Ricardo Calcini vai dar a primeira aula do próximo curso sobre Visual Law e Legal Design, tá? Muito boa a aula dele em curso. Ele é excelente. Mas voltando, teve uma matéria, né, do professor Ricardo Calcini, que ele fala que o requisito de pessoalidade e habitualidade estão presentes, né? Só daria para afastar, nesse caso do aplicativo, se a pessoa que se cadastra ali no aplicativo não for a mesma que conduz, por exemplo, no caso do Uber, o carro ou a moto, tá? Então, existe sim essa habitualidade e pessoalidade, né? A onerosidade, porque ele recebe por um percentual pelo trabalho que ele presta, mas a questão da subordinação é atenuada. Realmente, ela é mitigada, né? Ela é atenuada e, de acordo com o professor, os trabalhadores assumem o risco do empreendimento. Realmente, a responsabilidade é toda passada para o trabalhador, né?
se acontecer qualquer coisa na dinâmica da prestação de serviço, ele que tem que suportar sozinho todo esse gravame, né? E é interessante que o desembargador Sotomayor, né, TRT da 15ª, ele tem um posicionamento completamente oposto, né? Ele entende que negar vínculo a esses trabalhadores, né, é um erro. Ele entende que é um erro, que essas decisões que embasam na liberdade de escolha da hora em que vão trabalhar, porque isso não é requisito de vínculo de emprego do artigo 2º e artigo 3º da CLT. Então, não poderia ser negado o vínculo com base nessa questão de ele pode escolher a hora de trabalho, então ele pode, não é empregado, né? Que, na verdade, esses artigos eles se referem à prestação pessoal de serviços do empregador sobre dependência mediante salário. Então, não dá para dizer que são verdadeiramente autônomos esses trabalhadores. Embora não sejam diretamente controlados, ele tem uma autonomia mitigada, né? Já que o valor pago pelo serviço é fixado pela própria empresa. E a gente lembra do artigo 6º, né, do parágrafo 1 do artigo 6º, que fala que os meios telemáticos e informatizados de comando e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais. Ele lembra isso. Então, é bastante interessante ver que há uma divisão muito grande aí de entendimento de qual seria, em qual formato esses trabalhadores se encaixariam, tá? E ainda que não haja unanimidade, o surgimento dessas novas formas de trabalho, é preciso ter uma proteção jurídica para esses trabalhadores. Eles precisam, né, já que não há igualdade nessa relação, eles não têm essa opção de fixar valores, de mudar os padrões que são passados para eles, para que eles trabalhem por meio dessas plataformas, é preciso que eles tenham alguma proteção jurídica. Não há igualdade nessa relação, né? Não há um trabalho autônomo tradicional, certo? Que o autônomo ele consegue fixar um preço justo para o salário, para o trabalho dele, né? Ele consegue ter essa liberdade. O trabalhador plataforma não tem essa liberdade, né? E ainda que a liberdade e a voluntariedade sejam parte da propaganda de trabalho das plataformas, essas pessoas estão longe de agir de forma autônoma, né? Porque eles passam que, olha, você trabalhando, você vai escolher seus horários, né? Você trabalha se você quiser, se você não quiser. Então, mas a gente sabe que a realidade eles estão longe de ser trabalhadores autônomos, né? É preciso ter uma preocupação, um padrão mínimo de proteção para esses trabalhadores. Não dá para encarar dessa forma. É preciso oferecer algum grau de proteção para esses trabalhadores que estão nessa situação, né? E há uma proposta elaborada por Emanuel, que fala o seguinte, Emanuel Docs, que fala o seguinte, traz a necessidade de estabelecer essa categoria de trabalho dependente. Então, seria uma terceira categoria, tá? Não é o subordinado, não é o trabalhador subordinado tradicional, o empregado, não é o autônomo, mas os trabalhadores precisariam de direitos mínimos para proteger esses trabalhadores, né? Nessa situação de desigualdade econômica diante dos empregadores, já que não há uma autonomia real para esses trabalhadores. Então, ele faz essa classificação e faz essa proposta de uma terceira categoria, né? Lógico, para isso, precisaria haver uma regulamentação. Não é simplesmente, esses trabalhadores, quais direitos nós vamos dar? Isso precisa ser regulamentado, precisa de uma legislação. Tem que ter um direito mínimo ou encaixá-los, como disse, nós vimos lá atrás, na CLT, mas teria que também ter uma releitura para elastecer um pouco o entendimento, ou entender como fez o tribunal naquele caso, né, uma subordinação algorítmica. Então, a categoria, né, seria uma categoria com uma definição própria, né, necessidade nesse caso aí, de uma mudança legislativa para conseguir compatibilizar esses trabalhadores, né? É preciso reconhecer que há uma diferença, né, nessas relações. Elas não são os mesmos, não estão no mesmo modelo, nos modelos tradicionais, né? E vamos ser objetivo. Muitos trabalhadores são considerados autônomos com o intuito de redução de custos de mão de obra, né? Então, essa muitas vezes,
é a finalidade de reconhecê-lo como autônomo. Trabalhista, de repente se verifica que não, que naquele caso não tinha com transparência nessas plataformas, ainda mais agora com a LGPD, né, desde 2018, para que não haja uma discriminação, né? Porque se é uma relação jurídica, caiu, voltou. Opa, e aí? Tá tudo bem? Tá dando para ouvir bem? Alguma questão? Caiu, quer que volte algum ponto, Karina? Porque aqui para mim ficou normal, não consegui perceber. Agora sim, mas você quer que eu parei em algum ponto ou foi bem rápido? Ah, só travou um pouquinho, tá. Então, vamos lá. Aqui aparentemente está normal a conexão, tá? Mas qualquer coisa vocês me falam, eu tento mudar aqui, né, essa conexão, a internet. Então, com a Lei Geral de Proteção de Dados, desde 2018, tem que ter buscar essa transparência, né, que inclusive é um princípio aí da LGPD, para que não tenha essa discriminação, né? Se é uma relação jurídica, ela tem que ter transparência. Eu tenho, como trabalhador, ter acesso prévio às informações, né? Eu tenho que saber o que está acontecendo, por que eu estou com uma nota baixa, por que isso não está aparecendo para mim, por que a oferta de trabalho está sendo dessa forma? Tem que haver uma transparência. Precisa haver uma regulamentação para que esses trabalhadores possam ter garantias, ter o mínimo, porque senão eles passam a trabalhar nesse formato incansavelmente, né, e não dá para jogar a responsabilidade total para esses trabalhadores. É preciso que essa legislação faça uma definição dessas responsabilidades. Né? Isso é necessário. O sistema que utilizamos para avaliar o produto, o serviço oferecido pode servir tanto como referência de contratação do trabalhador, ou permanência ou não, como foi o caso do Yuri. Tudo isso é uma forma que o trabalhador não tem acesso. E tem que ter essa relação transparente, já que é uma relação jurídica. Né? Então, há uma forte relação de dependência desses trabalhadores, né, o que permite que aceite qualquer trabalho. Isso é uma realidade. A empresa, quando vai pagar, ela que determina qual é o valor, qual é o momento de pagamento. Às vezes você cadastra sua casa ali no Airbnb ou coisa assim, ou no Booking, você vai receber o valor depois de 30 dias que a pessoa foi para o local. Eu não me lembro qual deles, mas um deles tem isso. Depois de 30 dias que a pessoa foi para sua casa, utilizou, você vai receber depois desse período, sabe? Quando é feito por cartão de crédito, tem umas coisas assim, então você não tem como falar, não, eu não aceito. Eu acho que tem que ser 2 dias depois que a pessoa esteve na minha casa, eu acho que tem que cair no meu cartão. Não, você não tem essa negociação, não existe essa negociação, né? Você não tem essa liberdade, né? E é preciso saber que o algoritmo, ele tem o algoritmo tem um papel fundamental nessa nova atividade, desenvolvimento dessa atividade econômica, né? Os trabalhadores, eles são contratados como autônomos, mesmo com autonomia mitigada, mas em vários momentos o trabalhador fica em segundo plano, né? Tanto em razão dessa supervisão feita pelo próprio algoritmo, dessa pressão, dessa forma como é passada para esses trabalhadores. Então, fica evidente que a tecnologia interfere, sim, nas relações de trabalho, né? Mas é possível utilizá-la de uma forma benéfica, sem precarizar a relação de trabalho. É preciso buscar novas regras para diminuir a distância entre a empresa e esse trabalhador. Dar uma proteção legal, promovendo uma maior dignidade desses trabalhadores. Hoje, muitos movimentos sociais buscam reivindicar melhorias trabalhistas para esses trabalhadores de aplicativos. Né? O artigo 7º da Constituição Federal traz ali garantias mínimas a esses trabalhadores, aos empregados, né, eu digo. E esses movimentos sociais buscam essa proteção para esses trabalhadores.
Nos últimos 2 anos, nós vimos aí a figura do trabalhador presencial que está cada vez mais irrelevante, ele estar ali presencialmente, né? Nós aqui estamos tendo aula online, né? Então, muitas vezes, a gente vê que não há uma diferença entre a aula online, por exemplo, e a aula presencial, né? Existem outros fatores, tudo, mas assim, o conteúdo em si, o resultado é o mesmo. Então, nesses últimos 2 anos, nós estamos vendo isso cada vez mais forte. Que às vezes as pessoas, eles só contratam as pessoas para executar determinada tarefa, não mais para firmar um contrato de emprego, uma relação de um contrato indeterminado, né? Então, isso está ficando muito forte. É preciso se atentar que esses trabalhos por plataformas, né, estão tendo um impacto social muito grande. E é um grande desafio garantir essa norma trabalhista ou proteção a esses trabalhadores, né? É preciso que haja essa proteção, é preciso uma busca por essa proteção e definir melhor essas responsabilidades das empresas, qual a responsabilidade de cada um, de cada player dessa relação. É preciso definir isso, né? Não podemos esquecer que o Estado, o sindicato também são agentes de empregabilidade. E é preciso pensar numa tutela coletiva desses trabalhadores, né? Uma das funções do direito coletivo é tutelar o conflito de interesse. Então, tem que ter é necessária a atuação das entidades sindicais em busca desses direitos, dessa proteção aos trabalhadores, né? Em razão da peculiaridade do trabalho exercida por esses trabalhadores, há um grande desafio para que eles possam se organizar. É complicado também para a organização desses trabalhadores por meio de ambiente virtual, né? E esse sempre foi uma discussão, por exemplo, do home office. Se os trabalhadores em home office, eles teriam mais dificuldade em se organizar e se sindicalizarem e ter conseguir reivindicar, porque cada um, eles não têm contato, cada um está ali na sua casa. Essa sempre foi uma discussão antiga que vem. E nós passamos a tê-la também nessa questão das plataformas, né? Afinal, no meio do ambiente virtual é preciso, né, construir uma solidariedade de classe para que esses trabalhadores ganhem voz. E as redes sociais, nesse momento, têm uma grande relevância. Instagram, Facebook, Twitter, né? Porque eles podem auxiliar esses trabalhadores na construção de movimentos coletivos em busca de melhorias. A OIT, ela lançou um relatório, um trabalho para o futuro melhor que destaca a importância de revitalização dessa representação coletiva. Deem uma olhada. Chama Trabalho para um Futuro Melhor, da OIT. Esse relatório é bastante interessante e ele traz estratégias digitais mais efetivas para facilitar a troca de mensagens, informações entre esses trabalhadores. O Brasil já acontece, esses trabalhadores, acho que em 2020, teve uma mobilização pelas redes sociais, chamado Break dos Apps. Não sei se vocês viram isso, né? Acho que foi pelo YouTube que eles fizeram. Não sei se pessoal YouTube, WhatsApp, Facebook. Então, as redes sociais, elas podem ajudar muito para aumentar essa consciência coletiva. É preciso essa solidarização, ter essa consciência coletiva para que haja essa busca por direitos, porque, caso contrário, esses trabalhadores vão estar cada vez mais trabalhando sem limites, em condições precárias, fazendo horas extras numa quantidade absurda e morrendo, e sem ainda os empregadores terem ciência disso, que foi o que aconteceu naquele caso. Então, é preciso uma busca nesse momento para aumentar essa consciência coletiva, né? E como há essa divergência dessa classificação, se eles seriam autônomos, subordinados ou uma terceira classe, é possível, por exemplo, que eles se fortaleçam, então, uma forma nessa forma de organização coletiva, mas às vezes como cooperativa, né? O cooperativismo, como diz o Godinho, ele pode buscar, surge como um instrumento para esses trabalhadores buscarem as proteções e garantias de trabalho, já que esse trabalho não tem uma regulamentação. Então, são formas, né, de se verificar de como buscar a proteção para esses trabalhadores.
né? Mas primeiro há necessidade de entrar num consenso de verificação, de delimitação de que são esses trabalhadores. Eles são empregados, são autônomos, é uma terceira classe? Então, há uma terceira classe? Então, há uma regulamentação? Qual é a regulamentação? Qual é a legislação? Vai ter uma legislação? De quem é a responsabilidade do quê? Qual é a delimitação de responsabilidade? Não essa transferência total de responsabilidade para o trabalhador, do jeito que está acontecendo, né? Tem um americano que criou uma expressão, o nome dele é Trevor Schultz, ele fala sobre o cooperativismo de plataforma, né? Então, esse termo descreve essas mudanças tecnológicas de tudo que, da forma que está acontecendo, né? A organização coletiva desses trabalhadores, essa conscientização coletiva, ela é de extrema importância nesse momento, né? A ausência de proteção desse trabalhador traz essas condições desumanas de uma pessoa que morreu há 11 dias e acabou, em razão disso, sendo dispensada por uma conduta. Olha isso. A que ponto chegamos? Né? Até o iFood pediu desculpas aí para a família e tudo mais depois que isso aconteceu. Mas é muito triste, aquela coisa daquela música do Chico Buarque que morreu atrapalhando o trânsito, né? O problema é que ele morreu atrapalhando o trânsito. Então, é muito triste isso, a forma que está sendo, aonde está chegando, né? Essa forma que está sendo tratado esses trabalhadores. E a ausência de proteção dos trabalhadores traz essas condições desumanas, e por isso que tem que ser a busca por tutela coletiva. Há uma grande preocupação quanto à necessidade de tutelar coletivamente esses trabalhadores, independente da existência de um vínculo empregatício, tá? E a gente não sabe aonde, no que vai ser classificado exatamente, né? Exatamente, acho que sempre vai ser difícil, porque sempre há interpretação. Mas se é um trabalhador, esse trabalhador é um trabalhador com vínculo ou não, tá? Mas é inegável que é preciso proporcionar e fomentar a criação de sindicatos que têm na sua natureza o objetivo de tutelar esses trabalhadores, né? Seja eles associados, né? E fundamental, isso é fundamental nesse momento de transformação que nós estamos passando. Não, a CUT teve a CUT e umas centrais sindicais que reuniram com essas empresas de aplicativos para negociar direitos dos trabalhadores. Houve essa negociação, uma negociação histórica para a proteção trabalhista desses trabalhadores de aplicativos, né? Eram as centrais sindicais, né? Não sei se quais exatamente, junto com a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, se reuniram para buscar direito para esses trabalhadores vinculados a esses aplicativos. Então, há necessidade dessa negociação, dessa busca, porque senão a gente não sabe onde nós vamos parar, sem proteção social, né? Então, o diretor do escritório da OIT no Brasil disse que esse tipo de discussão, essa conversa, essa negociação, vem ganhando espaço em todo o mundo. Essa preocupação com esses trabalhadores por aplicativo, essa busca para assegurar um trabalho decente para essas pessoas, né? Teve até esses dados divulgados, alguns dados divulgados pela CUT, pelas centrais sindicais, não me lembro exatamente qual, mas é a CUT, que mostraram que a Espanha aprovou recentemente uma legislação específica que reconhece vínculo empregatício desses trabalhadores. Foi uma forma que essas empresas encontraram em determinados países, aliás, que foram encontrados em determinados países, de proteger esses trabalhadores, né? Então, foi encaixando, entendendo, elastecendo ali o entendimento do direito de trabalho e alcançando esses trabalhadores para que eles tenham essa proteção. Não tem condições deles ficarem desamparados dessas formas. Vai ser morrendo um trabalhador atrás do outro. Assim como acontecia muito na questão da cana-de-açúcar, que acontece ainda, né? Sobre trabalhadores que morrem de exaustão, tá? No Reino Unido também, a Suprema Corte decidiu que entregadores do Uber devem ser reconhecidos, né, como uma classe específica. Para eles, no Reino Unido, foi uma classe específica, uma classe diferenciada, que esses trabalhadores tenham acesso a alguns direitos,
né? Então, foi reconhecido esses direitos desses trabalhadores. E a gente tem até no Brasil um projeto de lei que para regulamentar essas atividades desses trabalhadores, essa relação, para que se dê mais proteção aos trabalhadores. Nós vamos ter que avaliar e analisar e continuar observando e verificando aonde vai chegar, se essa legislação vai ser concluída, né? Se nós vamos ter aí uma lei de proteção desses trabalhadores, quais serão as garantias desses trabalhadores. O que não é possível é permanecer dessa forma que está, né? Dessa forma, sem proteção, sem saber, porque eles entram, os trabalhadores, com ação judicial, alguns tribunais reconhecem, outros não, o vínculo de emprego, e há uma insegurança jurídica a partir disso, né? Porque as empresas não sabem e os trabalhadores também não. O que vai acontecer? Então, é preciso ter uma regulamentação ou uma forma de interpretação que elasteça aí e a CLT alcance esses trabalhadores. É preciso entender aonde esses trabalhadores irão estar encaixados, né? Agora, autonomia, é muito complicado falar em autonomia, embora, como eu falei, o autônomo não é que ele pode fazer o que ele quer a hora que quer, não é isso. Existe, sim, algumas diretrizes, né? Que quem está contratando, eu não posso, porque eu sou autônomo, fazer a festa de determinada pessoa quando eu quiser. Não, é naquela data, naquela hora. Então, passam algumas diretrizes devem ser seguidas, mas a questão é como isso está acontecendo, que ele não tem poder de negociação nenhum. E ele é supervisionado, e ele é qualificado, e ele é julgado, e existe esse formato que faz com que ele não seja totalmente livre para fazer para negociar, né? É dessa forma ou não. Tanto que muitas pessoas, eu lembro que quando a gente teve aquele aumento do combustível, pessoas que trabalhavam, né, como Uber, elas passaram a parar de fazer isso. Por quê? Porque elas corriam todo o risco de negócio, o combustível altíssimo, os valores das corridas eram baixos, porque permaneciam os mesmos, porque não queriam que as pessoas parassem de usar Uber, só que não estava compensando, né? Estar trabalhando como Uber, porque o valor era muito alto do combustível e não compensava no valor da corrida. Então, há essa necessidade de entendermos aonde estão as responsabilidades, qual é o limite dessas responsabilidades e qual é o formato, aonde esses trabalhadores se encaixam, porque eles precisam de uma proteção mínima. E os movimentos sociais têm um papel importantíssimo nesse momento, né? Seja na forma aí, essa busca de solidariedade, para que essas pessoas criem consciência coletiva, né? Ou se entrarem aí como terceira classe, né, que busquem essa forma de associação para se fortalecerem, porque nesse formato que nós estamos, está bastante complicado para o trabalhador. Então, os movimentos, nós que trabalhamos em sindicatos, temos que pensar sobre isso, temos que refletir sobre isso, sobre essa necessidade de consciência coletiva, sobre essa busca desses trabalhadores. Como que vai... Porque os meios de comunicação, por WhatsApp, eles podem ser utilizados a nosso favor. Nós vimos nessa questão desse relatório, né, da OIT. A gente pode utilizar esses meios de comunicação de forma favorável, a trazer também esses trabalhadores, a trazer os trabalhadores que estão ali, mostrar a esses trabalhadores essa consciência, a necessidade de consciência coletiva. Entende? Então, é um papel importantíssimo, inclusive a LGPD dá um espaço muito grande para essa questão desse movimento, dessa preocupação, nessa modificação de forma coletiva, e eu acho que a gente tem que estar aí, se preocupar com isso, para buscar esses trabalhadores de alguma forma, ou ajudá-los e buscar
essa proteção, porque do formato que está, não está bastante perigoso, sem qualquer proteção, esses trabalhadores, tá? Então, é isso, pessoal. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta. Normalmente tem que deixar 30 minutos para as perguntas, até passei 10 minutos. Se vocês têm alguma pergunta sobre essa questão desses trabalhadores por plataforma, né? Que estão aí... porque cada vez mais o emprego formal está difícil, complicado, e as pessoas passam a ser empreendedores, muitas vezes nesse formato, né? Nessa busca por, como se eles, autônomos, como se fossem responsáveis, totalmente responsáveis pelos seus próprios trabalhos ali, sem qualquer garantia, sendo que eles têm essa autonomia mitigada. Então, é preciso ter essa preocupação de como que esses trabalhadores podem voltar, podem se conscientizar, e eu acho que o movimento social agora tem cada vez mais importância tem um papel cada vez mais importante, né? Então, a gente tem que buscar saber se, primeiro, conseguir saber exatamente onde eles estão, qual tipo de trabalhador é esse, qual tipo de relação, não tipo de trabalhador, peço desculpas, de relação estabelecida. Então, uma relação de vínculo, já que há uma subordinação algorítmica, como entendeu o TST dessa última decisão. Se é autônomo, como entendeu nas outras decisões, como eles entenderam nas outras decisões, já que ele tem liberdade para fixar horário, que eu acho que não é o caso, porque não há uma autonomia, há uma dependência econômica muito grande, um trabalho muito precarizado, uns valores fixados, né? Essa avaliação algorítmica, dispensa algorítmica. Nós estamos vendo essas novas tecnologias, nós temos coisas muito boas, mas nós temos também muita coisa para organizar, porque tem sido, por exemplo, naquela questão da seleção dos trabalhadores, porque é feito por algoritmo, como nós conversamos. Essa seleção de trabalhadores, essa contratação de trabalhadores, às vezes, sofrem essas discrepâncias, são enviesados. E aí, o trabalhador nem sabe por que ele não foi selecionado. Não há essa grande dificuldade de entender essa transparência, esse formato novo que nós estamos aí vivendo. Então, a gente tem que discutir muito, buscar muito a transparência nessas relações de trabalho, né? Lutar por isso e lutar por esses trabalhadores para que eles não fiquem aí desprotegidos nesse formato que eles estão se encontrando agora. A gente tem que, ainda mais nós que trabalhamos em sindicatos. Certo? O que mais, pessoal? Mais alguma coisa? Mais alguma informação que vocês gostariam? Vocês acham que esses trabalhos flexíveis são realmente flexíveis? Que o trabalhador tem realmente essa opção? E eles são autônomos? Qual é a proteção que deveria ter para esses trabalhadores? O que vocês acham? Que eles precisam ser considerados trabalhadores seletistas? Que é preciso elastecer um pouco esse conceito da CLT? O que vocês acham? Vocês estão aí quietinhos, ninguém tem uma pergunta, ninguém... Só me perguntaram sobre Deixa eu só atualizar aqui, porque eu nem sei se tem alguma coisa no chat. O que vocês acham sobre isso? Porque é uma questão que tem sido muito debatida e que tem que ser bastante debatida mesmo. Nós estamos crescendo cada vez mais e cada vez mais novos modelos. A gente passou aqui sobre essa questão do share economy e do gig economy apenas, mas existem, dependendo do tipo de plataforma, existem muitos formatos. Existe um autor, do Stefan, que vocês podem procurar estudar melhor esses assuntos. O André Zipperer, que é um professor, um pesquisador da USP, e ele traz, chama-se de intermediação, tem um livro sobre intermediação de trabalho por plataformas.
É um livro muito bom que mostra diversos tipos de relações, muito mais relações, e que aqui a gente focou mais na questão do trabalhador, que a nossa preocupação era essa, os trabalhadores de plataforma. Mas esse livro, ele traz quais são esses modelos. Ele até fala, numa palestra, o professor André fala de uma decisão que houve, que deu vínculo, mas naquele caso, só que ele é favorável a reconhecer uma norma própria para esses trabalhadores, que eles têm direito, mas que eles não são empregados, mas que eles também não são autônomos, né? Estariam nessa terceira classe. E teve uma decisão que foi reconhecido o vínculo de um trabalhador com um restaurante, né, que era pelo iFood, mas é que naquele caso era o trabalhador, era sempre o mesmo, era sempre verificado aquele mesmo trabalhador, não era aberto como é feito essa terceirização por multidão, que eles chamam, né? Então, havia o trabalho, naquele caso, era feito sempre por determinado trabalhador. Então, reconheceu não com uma plataforma, tá, o vínculo, mas reconheceu o vínculo com o restaurante que participava daquela relação, né, daquele caso. Então, é interessante a forma, os modelos que ele traz nesse livro, porque ele faz uma divisão bem interessante, bem mais complexa, mostrando que depende do tipo de plataforma, cada tipo de plataforma você pode ter uma relação, né? Porque às vezes você tem ali a relação entre, por exemplo, quando eu coloco ali a venda de um produto, né? Ou, por exemplo, enjoei, você tem a relação de quem é aquele que disponibiliza e aquele que adquire o produto. Às vezes você tem uma relação daí que entra, por exemplo, no caso, o restaurante, ou entra outras pessoas passam a fazer parte desse sistema, né? E aí, então tem vários modelos que cada um ele vai fazendo toda essa relação, mas é que o foco aqui, a preocupação maior era sobre o direito desses trabalhadores, se eles têm esses direitos ou não, se eles precisam ter essa proteção ou não, né? Se eles são realmente autônomos, fazem o trabalho a hora que eles querem, ou se eles possuem uma subordinação. Pode não ser uma subordinação direta, uma subordinação jurídica, como nós estamos acostumados com o modelo seletista, né? A CLT traz um modelo, hoje, se fosse encaixar esses trabalhadores, acho, como seletistas, teria que fazer uma nova leitura, uma nova interpretação para incluir esses trabalhadores. Não daria por si só, porque não é uma relação subordinada direta, né? É mais uma relação de dependência econômica do que uma relação de subordinação jurídica. E isso é o que eu entendo, tá? Existem, como eu falei para vocês, e passei várias correntes. Cada um tem aí os lados que entendem que não são empregados, que é só um formato um pouco diferenciado, mas que a relação empregatícia, o vínculo está constante ali, é o mesmo. Existe aqueles que defendem que há essa autonomia em razão dessa jornada, desse trabalho, dessa flexibilidade, da possibilidade de se desconectar a qualquer tempo. E há as pessoas que entendam que, na verdade, não há uma dependência, seria um trabalhador que está numa zona cinzenta, não está nem entre autônomo, que ele não tem toda essa escolha, e também nem entre o trabalhador subordinado, essa subordinação jurídica clássica. Então, ele teria que estar ali uma terceira, como muitos países reconheceram, o para-subordinado, né? Então, existem muitos países, vocês verificarem, existem muitos países que têm essa legislação própria para esses trabalhadores, né? Então, essa discussão tem sido muito forte, não só aqui, mas no mundo todo, como disse a própria OIT, para regulamentar essa forma desses trabalhadores, para dar um pouco de proteção a esses trabalhadores. Porque no formato que estão, eles vão continuar, não tem segurança, às vezes esses trabalhadores que trabalham de moto, por exemplo, né, essas empresas, né, empresas de documentos, de alimentos, enfim, que os trabalhadores estão nesse formato de trabalho, às vezes muitos estão morrendo aí, atropelados, existe uma quantidade imensa pela forma, não estou falando se
de quem é a responsabilidade, ali, se ele não dá para analisar, falar de uma forma simples, se a responsabilidade é dele, porque como ele estava no trânsito, não estou falando isso, tá? Estou falando sobre garantias. A Karina disse o seguinte, é muito a questão da primazia da realidade. Exatamente, Karina, exatamente. O direito do trabalho tem esse princípio, né, levado muito a sério, e é a questão da primazia da realidade. Só que ali, às vezes, né, a questão, embora ali na plataforma, a relação ela vai ser desse formato. Você vai depender ali de qual é o formato que está sendo passado. Por isso que é interessante vocês até olharem esse livro que eu falei, André Zipper, que mostra que depende do formato de cada plataforma. Seria isso mesmo, essa questão da primazia da realidade. Verificar como é feito, como é a relação daquele trabalhador, né? Como é o trabalho daquele, como ele desenvolve o trabalho, aquele trabalhador desenvolve, né? A Morgana diz o seguinte, também entendo que existe uma subordinação, pois além de não haver negociação direta com o tomador de serviços, eles têm que observar condições que são impostas. Por exemplo, número de cancelamento, etc., e atender aos requisitos. Exatamente. Existe eles não têm nenhum poder de negociação. É daquele formato. Ou se aceita, são impostas aquelas condições naquele formato, ele não tem liberdade. Tanto que nós vimos que o Yuri, ele ficou 11 dias e ele foi desligado, né? Por uma conduta, né? Um absurdo. Mas não há um poder não há uma liberdade. Então, se ele quisesse, fosse uma opção, né? Ali, no caso, ele faleceu trabalhando, mas vamos imaginar se fosse uma questão de opção. Poderia parar ali 15 dias e descansar? Não poderia. Ele não tem essa liberdade. E é exatamente isso. São condições impostas, é nesse formato que se faz, se aqui quiser trabalhar. Mas ele tem a opção de, então não vou trabalhar aqui, vou buscar outro lugar. Eles têm essa opção. Existe essa facilitação, ainda mais para trabalhadores, como quando nós falamos atrás, para amadores ou para trabalhos que não exigem uma grande qualificação, né? É uma questão de necessidade de trabalho, de sobrevivência, de se manter. Então, isso tem realmente, eu concordo que existe eu não sei se a questão é subordinação ou seria uma dependência mesmo, né? Já que não tem essa relação direta, entendeu? Mas ele não tem um poder de negociação, nenhum poder de negociação, né? Vou fazer essa corrida. Não, essas corridas aqui tem que ser mais cara, daqui até ali, porque esse valor é muito baixo. Mas não tem. Não existe nenhum poder de negociação para nada. A não ser o que eles falam, para o horário que, na verdade, não é uma negociação, não é uma questão de opção de trabalho ou não, de querer trabalhar naquele horário ou não, né? De ficar vou ficar offline, então, porque algumas pessoas, sim, vão trabalhar, vão utilizar aquilo como um bico, né? Eu vou fazer esse fim de semana para ganhar um pouquinho mais. Algumas pessoas podem ser, mas não é a maioria. Não é a maioria desses trabalhadores, né? A maioria desses trabalhadores são totalmente dependentes. E quanto mais como disse aquele autor, quanto mais se depende dessa plataforma, mais precário é o trabalho, porque você passa a se sujeitar a toda e qualquer coisa, né? A forma como a própria Morgana falou, a forma como são impostas essas condições. E isso é uma coisa assim, que vem deteriorando e desvirtuando essas relações de trabalho e ficando cada vez mais precárias, cada vez mais difíceis nesses modelos novos, por isso que conseguem também um custo barato dessa mão de obra, né? Pela necessidade que essas pessoas estão tendo nesse momento. Certo? Mais alguma colocação que vocês querem fazer? Obrigada por vocês terem participado da aula, viu, meninas? É muito bom quando tem essa participação, quando tem essas colocações. A gente vai aprendendo junto e a aula vai ficando mais fluida, porque realmente é uma matéria, às vezes, pesada, muito interessante, mas é uma matéria que, às vezes, dependendo qual tem muita teoria também. Então, ainda que essa parte de plataforma traz um pouco mais próximo de nós, né, esses assuntos, porque a gente utiliza muito serviços de iFood, serviços. Nós vimos, inclusive, na época da pandemia, como eles
tiveram expostos aí, aumentou o número desses trabalhadores muito, porque eram os trabalhadores que poderiam estar aí nas ruas, né, em determinado momento, só que eles ficaram expostos a riscos de ambiente de trabalho, com a Covid, com tudo isso. Nós vemos como era essa questão de precarização que esses trabalhadores tiveram nesse momento de pandemia. A Morgana coloca, a questão de haver um número limite para o motorista cancelar ou não aceitar a corrida sob risco de levar alguma penalidade ou suspensão, entendo que é um fator que expõe total falta de autonomia. Concordo plenamente. Pois retira, inclusive, o poder de escolha do autônomo trabalhar e escolher com quem quer trabalhar. Exatamente. Esse poder dele, essa questão de um número de cancelamentos que ele pode realizar, isso não tem autonomia. Se ele fosse um trabalhador autônomo, ele poderia escolher quantas vezes ele quer, com quem ele quer. E ele não tem essa opção. Não tem essa opção. Né? E isso é exemplo muito claro, muito bem posto, Morgana, que é essa questão, porque é muito evidente isso, mostra que não existe autonomia. Não tem autonomia. Por que ele tem um número X de trabalhos? É lógico, é aquilo que a gente conversou. Existe um pouco de diretriz quando se é autônomo? Sim, existem algumas diretrizes. Não é do jeito, né? Eu vou trabalhar aqui, vou dar aula a hora que eu quiser. Não. Eu sou autônoma, mas é lógico, eu tenho que seguir algumas regras. Mas o poder de escolha com quem trabalhar e de escolher se eu quero trabalhar, se eu quero cancelar aquela corrida, ele não tem. Ele tem um número X. É uma regra, é uma imposição. Você pode, então, cancelar 3 corridas, por exemplo. Quem que está colocando isso? É ele que negociou 3 corridas? Não. Né? Isso foi imposto, assim como a Morgana falou, pela própria plataforma, exatamente. Muito bem colocada, muito bom exemplo. Parabéns, Morgana, obrigada. E é isso, gente. Então, estamos aí temos que buscar essa proteção e preocupar com esses trabalhadores. A gente tem que pensar e buscar se haverá uma nova regulamentação, se eles serão considerados autônomos ou seletistas, aonde eles estarão encaixados para que possa haver essa busca para essa proteção. O movimento social tem um papel importantíssimo nessa busca, nessa preocupação. E isso, como nós vimos, não é uma questão do Brasil, é uma questão mundial. Certo? Mais alguma questão? Mais alguma colocação que vocês querem fazer? Queria agradecer muito a presença de vocês, é muito bom que vocês venham aqui. Muito obrigada, Karina. O próximo curso é sobre o Visual Law Legal Design e algumas discussões, outras discussões de direito coletivo. Aproveitem esses cursos gratuitos da ESA, que tem professores excelentes. Já se inscreveu, parabéns. Legal, Karina, muito bom. Divulguem, porque aproveitem que é gratuito, enquanto é online, que vocês podem ter esse acesso, porque são professores altamente qualificados. Obrigada, Alessandro, muito obrigada mesmo, obrigada por estar aqui. São professores qualificados, altamente qualificados, e que estão aí, que a ESA possibilita que esse conteúdo todo qualificado chegue até vocês. Então, assim, não percam, olhem sempre o site da ESA. Quando vocês se cadastram, recebem por e-mail também os cursos que estão sendo oferecidos. Tem muito curso bom, muito curso legal, em várias áreas. Tá, Morgana, ótimo. Que bom que você vai estar na próxima aula também. Parabéns, maravilha. Todos aí, procurem se inscrever, procurem aproveitar ao máximo esses cursos oferecidos pela ESA, tá? Não só tem um direito civil, no direito de trabalho individual, em todos os ramos aí do direito. Vão olhando, vão pesquisando, porque esses cursos são online gratuitos. Vale a pena, viu? Muito conteúdo bom. Muito obrigada, gente. O que vocês precisarem, quiserem me procurar no Instagram, estou por aí, @AnaCeciliaMartino, e aqui na ESA, caso vocês precisem, eu estou aqui, estarei no próximo curso também. Tá certo? Muito obrigada. Eu vou ficar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada por participar dessa aula.